Então, muito bem-vindo, Elan. Permita eu te chamar assim. A gente está construindo uma amizade desde o ano passado. Estamos descobrindo muitas coisas através da sua obra aí, dos seus livros, questões na internet. A gente consegue ver hoje muitos vídeos, muitas palestras. E deixa eu me apresentar para quem não conhece. Eu sou o Giancarlo, sou aqui o presidente de uma associação em Frederico Westphalen que trabalha a cultura e a filosofia. Então, nós tentamos despertar o caminho das artes e da filosofia integrado, que vemos que talvez sejam as áreas do conhecimento e da prática humana que mais sutilmente provocam harmonia dentro do coração e da mente das pessoas. Então, escolhemos na Associação Athena a arte e a filosofia como carro-chefe, mas nós também nos aprofundamos aqui muito em ciências, em estudos da política, né? A gente não tem uma tendência partidária, porque não é o caminho da associação cultural, ela é uma associação sem fins lucrativos, e também estudamos as mitologias, as religiões, para tentar entender e decifrar da onde viemos, por que estamos aqui e para onde a gente pode ir. E hoje, com a presença nobre do grande amigo Elan, estamos iniciando uma temporada de um curso chamado Cidadania Cósmica, e esse curso ele vem como resultado de 15 anos de formação cultural que nós estamos fazendo na Associação Athena, em Frederico Westphalen, uma cidade no norte do Rio Grande do Sul. E nesse tempo todo, de 15 anos, estudando muita, digamos assim, filosofia, muitas questões de psicologia, as mitologias também, as questões sociopolíticas, a questão da música, da dança, das artes, nós encontramos a obra e conhecemos, talvez, assim, um pouco além do tempo que nós esperávamos, conhecemos a obra do Elan, vimos a primeira vez o Elan numa palestra, através do YouTube, e imediatamente identificamos um ser, uma grande alma, que realmente está fazendo um grande trabalho para toda a humanidade, e para aqueles que acompanham, talvez vão entender que não é só para o nosso planeta, mas talvez para todo o universo. Então, Elan, eu vou falar as minhas primeiras palavras e bem brevemente, quando o pessoal vai entrando aqui, tem mais gente na fila, e confirmar que toda a nossa equipe aqui, nós somos praticamente 23 associados e mais uns 30, 40 colaboradores, voluntários, todos eles estão, assim, vibrantes com a sua presença e com o seu sim para iniciar esse curso de Cidadania Cósmica. Pelo menos a primeira aula, que a gente chama de aula inaugural, gratuita, e foi aberta para várias pessoas que estão aqui participando com a gente. Acredito que mais de 30, 40 nesse primeiro momento. E o propósito do nosso curso de Cidadania Cósmica, ele é realmente parar para fazer reflexões coletivas. Nós vamos fazer isso de forma online, em função de que temos muitos amigos espalhados pelo Brasil, e a gente não consegue reunir presencialmente todos eles, então o curso vai seguir de forma online com um encontro semanal, todas as terças-feiras. Mas para dar esse pontapé inicial, Elan, nós não vamos falar do curso em si, mas do tema central do curso, que é cidadania cósmica. E quando a gente vai pensar no que é o termo cidadania, está ligado com a cidade, obviamente, talvez isso vem lá do latim, do grego, mas a gente entende que a cidadania é ligada a uma cidade, a cidade muitas vezes é o mundo em que a pessoa vive. E esse mundo, atualmente, ele está ligado às questões nacionais e, para alguns, já é a questão planetária. Então, nós estamos chamando, às vezes, que o nosso mundo, a nossa cidade, pode ser o nosso planeta. Mas, através das revelações cósmicas que a gente está acompanhando na sua obra, nós começamos a entender também que as influências externas, além, né, extraplanetárias e extraterrestres, elas impactam, sim, em nossa vida particular, às vezes na nossa questão familiar, muitas vezes na nossa questão pessoal, de formação, de entendimento. Então, o curso de Cidadania Cósmica, até porque alguns nos perguntaram, poxa, mas por que vocês estão falando do cosmos se tem que resolver os problemas de casa e da cidade primeiro, para depois pensar no planeta, ou pensar no universo?
mas nós levamos a linha cósmica no sentido da harmonia do universo, ou pelo menos da conexão que existe no universo, em que a batida de uma asas de borboleta que aconteça lá no Japão pode fazer com que ventos aconteçam e venham para cá. Então, nesse sentido, Elan, eu vou te fazer uma primeira provocação e você fique bem à vontade de comentar e se estender ao longo de toda essa hora que a gente tem contigo, tá bom? Primeira pergunta que eu selecionei aqui, ela tem a ver com a possibilidade de nós realmente despertarmos para os direitos e os deveres como humanos frente a toda essa concepção cósmica que você está revelando. Então, a pergunta seria no sentido, qual é o passo, ou quais são os passos para que a gente realmente se torne um cidadão consciente, não só do mundo material que a gente vive, mas também vislumbrando o mundo da energia, do espírito, dessa conexão e desse contato com seres, tanto do campo espiritual como dos universos vizinhos. Então, qual seria o primeiro passo que a gente pode comentar hoje com o pessoal que está aqui presente, nessa linha de formar cidadãos cósmicos dentro daquilo que a gente pode chamar de humanidade? Bem, meu irmão, primeiro agradecer a você a possibilidade de estarmos juntos nessa reflexão sobre o que efetivamente importa na vida da gente, saudar cada um dos que estão conectados aí conosco, agradecer novamente a possibilidade de homenagearmos a vida em tempos tão difíceis, né? E iniciativas como essa, em que a semeadura de reflexão, de forma honesta, de forma livre, sem maiores preocupações, sem enquadramento religioso, político, filosófico, o que seja, isso nos permite voar. Então, vamos voar juntos. Eu queria efetivamente agradecer a você essa oportunidade. De minha parte, penso eu que a expressão adulta daquilo que chamamos da cidadania, de uma consciência particularizada, ela passa necessariamente pela compreensão do que somos. E, desafortunadamente, nós, seres humanos, ainda não sabemos responder do que somos, quem somos, de onde viemos. A gente pensa que é esse nome que nossos pais deram a esse corpo, mas isso é só o que está aparente. O próprio Jesus nos disse: percebam o que está à vista, que o oculto lhe será então evidente. Nós não temos percebido muito bem o que está à vista e, obviamente, não temos maior contato com a compreensão de algo mais profundo por trás da apressada vida humana, e assim, de uma forma algo infantilizada, todos nós, eu inclusive, temos expressado ao longo da vida um padrão de cidadania que deixa muito a desejar. Nós não temos sido construtores do hoje, do amanhã. Nós temos sido sempre soldados de disputas daquilo que já passou e eternizando no presente as mediocridades do passado. Nós temos, de fato, destruído possibilidades de construção digna de cidadania, seja no âmbito da nacionalidade, em que a gente nasce, do planeta em que esta nacionalidade é, entre aspas, vivenciada, e da faixa de realidade que chamamos universo, aonde a nossa casa planetária se enquadra. Seja em que nível for, o nosso nível de ignorância, pelo menos o meu, em relação ao que me liga a cada um desses três
painéis, é muito grande. E eu tenho me esforçado muito para superar isso. Às vezes acho que consigo, mas quando vejo o resultado da minha tentativa de algo contribuir, aí a gente vê a insignificância que cada um de nós fica sentindo, seja no âmbito dessa nacionalidade mais imediata, que é o de nos sentirmos brasileiros, uruguaios, franceses, angolanos, ou mesmo cidadão planetário, ou mesmo cidadão cósmico. Enfim, eu não penso, sinceramente, eu não penso que essa geração atual na qual nós estamos sendo contemporâneos, nós vamos chegar a algum ponto razoável. Claro que sobre os nossos ombros pesa todo um passado medíocre, um passado terrivelmente agredido pelas crenças religiosas. Em que sentido? Do impedimento dos homens e das mulheres livres desse mundo de pensarem por si mesmos. A Igreja Católica, desde o século VI até o século XVI, ela impedia que qualquer pessoa na Europa aprendesse a ler com a perspectiva de que, caso viesse a ler, poderia interpretar erradamente a Bíblia. E nós, humanos, aceitamos esse tipo de coisa como sendo natural, quando isso é de um absurdo terrível. E os absurdos continuam, não nesse milênio obscurantista só, mas no dia que vivemos, nesses anos atuais, no ano 2023, em que nós não temos imprensa, nem oficial, nem a imprensa clássica, como também não temos imprensa periférica e livre. Ou seja, nós não temos como, entre aspas, buscar o conhecimento no sentido de ter a tranquilidade de que esse conhecimento é ofertado de maneira honesta, porque não é. Nós não temos como olhar para a política mundial e identificar o básico nas democracias, que seria partidos políticos, cujo histórico nos servisse como referência para as questões trabalhistas, para as questões da vida, para os problemas sociais, econômicos, políticos. Nós não temos absolutamente nada que nos sirva de exemplo, seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo, de situações que nos pudessem convidar a uma reflexão no campo do engajamento frente a isso ou aquilo, frente a esse ou aquele contexto, enfim. É meio atordoante para mim falar em cidadania, seja em que nível for, e assim tem sido durante esses últimos 30 anos, de 64 anos de vida que eu tenho. Eu tentei criar um instituto de estudos da política planetária. Em todos os livros que lancei até hoje, e já vão para mais de 50, há um manifesto convidando as pessoas a pensar no projeto Ouro, que é um convite à reflexão sobre a cidadania planetária, sobre a cidadania cósmica. Enfim, a gente se sente meio que elo de uma corrente que a gente não vê o resto dessa corrente. Ou então a gente se sente solitário, mas é assim mesmo. Todos os homens e mulheres, por pequenos que sejam, e nisso eu me enquadro, tentaram fazer algo, devem ter a sensação que, pelo menos, eu tenho recolhido nessa vida, a de colecionar retumbantes fracassos em todas as vezes que tentei agir politicamente, seja apoiando tal ou qual partido, tal ou qual candidato, ou de forma livre, independente, e só tenho colhido retumbantes fracassos. Mas, assim, desses fracassos, apesar da derrota em todos eles, eu tenho colhido aprendizados, que é a única coisa que nos resta fazer, e nos tornarmos, então, observadores adultos da permanente cena mundial de produzir estacionamento coletivo,
de dominar as massas, dominar as pessoas. Então, assim, indo por partes. O que fazer na nossa insignificância, na nossa pequenez? O que fazer depois de olharmos para o mundo e observarmos que nada de bem e de belo existe sendo feito atrelado ao processo político? O que fazer quando observamos que estamos vivendo na época em que todos os sonhos se tornaram falidos, ou seja, nenhum deles aconteceu? Vivemos em plena distopia em relação a todas as utopias pensadas nos anos 60, 70 e 80 do século passado. Não há outra opção. A única opção que cada ser humano tem é agir localmente, no âmbito da sua vida. Mas o absurdo aqui é se essa atitude estiver corrompida por alguma alienação ou por alguma vinculação ao que eu chamo de doutrina política da estupidez. Por quê? Porque ao ser humano só é dado pensar, sentir e agir no sentido mais prático do que podemos entender como sendo que cada um de nós pode fazer na vida. Figuras como John Lennon, como Mahatma Gandhi e outros tantos sempre disseram, olha, temos que pensar globalmente e agir localmente. Então, essa atitude local não implica em cegueira em relação ao processo mundial ou em relação ao processo maior. Então, ser de direita ou ser de esquerda, às vezes significa uma burrice, e me desculpem a expressão chula, mas de tal tamanho, pelo simples fato de que, se isso implica em você não poder discutir os principais problemas da vida, porque você vai estar desagradando a quem é de direita ou de esquerda, na hora em que você simplesmente emite uma opinião. Então, assim, eu tenho conseguido desagradar a muita gente pela quantidade de críticas que recebo, na hora em que critico todos os ismos e me distancio de qualquer percepção quando na outra pessoa eu percebo uma marca de ista na testa, seja lulista, bolsonarista, capitalista, comunista, monarquista, qualquer ista desse. Meu coração acolhe, mas a minha atitude de expressão de cidadania fica a uma distância prudente, porque sinceramente, eu acho que, hoje em dia, aquilo que eu mais defendi na vida, desde os meus tempos de estudante, que tínhamos que enfrentar a ditadura, etc. e tal, era o direito a se ter uma ideologia, e ainda continuo defendendo. Mas no mundo em que a gente vive, todas as ideologias parecem ter se corrompido e terem também corrompido os agentes dessas ideologias. Aí hoje, depois de ter passado minha vida inteira defendendo isso, qualquer ideologia, eu hoje tento ser livre e defendo a liberdade de pensamento exatamente para poder retirar de cada ideologia dessa o que for útil, o que for decente, o que eu achar que é digno para a construção de qualquer nível de cidadania, seja no âmbito da cidade que você vive, no estado em que você mora, no seu país, na terra, o que for. Pessoalmente, agora indo para um plano maior de consciência, há um conceito na mitologia ariana hindu que se refere ao Brahmasmi, no sentido de que o cosmos não é estrela, não é galáxia, não, o cosmos não é essa coisa toda que a gente olha, o cosmos é cada um de nós. O cosmos está no DNA de cada um de nós. São 28.869 genes, dos quais apenas cerca de 2 a 3% produz proteína, o resto está meio que desativado, mas nesse conjunto de proteína que podemos produzir, nós podemos fazer o que quiser da vida
o que quiser de nós mesmos, só que nós somos totalmente ignorantes em relação a essas possibilidades. E quando a nossa mente é cega para a possibilidade, nossos olhos serão cegos para a oportunidade de embelezar a nós mesmos e a vida por meio da nossa atitude política. Então, assim, meio que fechando o que eu tentei falar até agora e somando tudo, fica no marco zero, e o bom é isso, que a gente fala e não diz nada. Mas, assim, o que é que define um ser humano? É o conjunto de suas crenças, ou o conjunto dos seus pensamentos, ou o conjunto das figurinhas memoriais com algum tipo de emoção que ele guarda no álbum da sua consciência. Esse corpo que eu utilizo já morreu 2 vezes, se trouxeram com choques, etc. e tal. E em uma das vezes eu me lembro muito bem que o filme da vida se passou, o álbum da consciência, com todas as figurinhas, uma coisa bem rápida, mas ao mesmo tempo parece tremendamente lento, aonde nós vemos como a gente coleciona cada momento da vida. E eu fiquei muito triste, entre aspas, ao refletir posteriormente, em vendo quão pouco havia de figurinhas no meu álbum de consciência no campo da expressão da motivação política, de ter agido pouco como agente da política da vida, né? E, mesmo dizendo isso, continuo me sentindo mal. Por quê? Porque a gente não tem como fazer política limpa num mundo sujo. Nós não temos como fazer política decente em processos indecentes que a todo momento emburrecem, tratam as pessoas, convidam a que as pessoas expressem de si o lado mais feio das suas personalidades. Então, assim, eu meio que desisti de, através da política, nos termos em que ela está posta, de esperar resultados em que eu, como cidadão, pudesse verificar a minha participação, se eu estava sendo útil ou não. Mas a política que aí está sempre vai continuar e, obviamente, enquanto vivo esse corpo estiver, eu vou estar fazendo a leitura dos fatos, procurando exercer meu poder de escolher, de contribuir, certo ou erradamente, com aquilo que eu penso. Mas não é por aí que eu acho que eu estou expressando o meu ativismo consciencial. O meu ativismo consciencial eu procuro expressar na arte da política da vida, mas não aquela que está falando de eleições, de escolher A, B ou C. É o que eu faço a cada segundo, a cada momento, a cada minuto, como cidadão, como agente da vida. Isso aqui eu posso controlar. E é nesse ponto que eu só posso convidar a mim mesmo, e a quem porventura estiver escutando essas bobagens que eu estou dizendo, é que nós temos que observar os grandes homens e as grandes mulheres que nos deixaram exemplos de mesmo nos momentos mais terríveis da vida, de como agir com dignidade, no sentido de uma política maior, aí sim, mesmo vivendo com os pés na terra, mas praticando valores de de um código de princípios e propósitos que parecem divinos. Na hora em que você vê um Sócrates, quando, por ter sido preso, por ter agredido a mentalidade de sua época, seus amigos dizem: Sócrates, já demos um jeito, o juiz já está comprado, os guardas da prisão também, a porta da sua cela está aberta, pode sair a partir de tal hora. E aí Sócrates diz: olha, desculpe, eu passei minha vida inteira criticando exatamente isso, e agradeço a vocês, meus amigos, mas desculpe, eu prefiro morrer a ter que escapar, a ter que dar um jeitinho para me manter vivo, porém manchado. Então, assim, um Gandhi que conseguiu, através da sua satyagraha, que é a resistência pacífica e amorosa em torno dos conceitos, dos princípios e propósitos que ele acreditava. Então, assim, figuras como essas,
que nos motivam a mesmo num mundo cheio de mediocridade, cheio de feiuras, e ainda com a nossa pequenez, mas o convite que essas pessoas fazem é para que a gente consiga agir de um modo superior àquela mentalidade que marca o rebanho humano. Então, assim, nós estamos aqui falando de cidadania cósmica, num tempo em que nós mal conseguimos exercer a nossa cidadania. No quarteirão em que a gente vive, na cidade em que a gente mora. Mas é assim mesmo, é o desafio permanente da construção do processo da arte de viver. Ela, infelizmente, essa construção foi absorvida pela religião, o que é terrível, drástico, porque o que move a vida não deveria ser religião, deveria ser atitude consciencial de um agente político. Nós somos agentes políticos. Mas, na hora em que jogamos tudo para Deus, Deus resolve, Deus está no comando, Deus está no leme, Deus escolhe, fulano é enviado de Deus, vamos voltar esse crânio, porque esse aqui, o pastor diz não sei o quê, aquele ali. Na hora que a gente age desse jeito, o resultado é exatamente esse que nós temos. Concluindo minhas palavras, um tempo atrás eu estive fazendo uma palestra, já faz tempo, uns 10 anos, eu acho, na Embaixada Brasileira, lá em Praga, na República Tcheca. Tinha lá umas figuras. Eu estava fazendo palestra sobre no aspecto profissional, sobre sobre a economia do Nordeste, lá na Europa. Na época que eu trabalhava na Federação do Comércio, Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Norte. E eu fiz lá uma pergunta para os diplomatas europeus, que eles quase me expulsavam da sala. Eu perguntei qual estadista que nós temos para aplaudir no mundo, na época em que eu fiz essa pergunta. Eu estava dizendo que eu não conseguia aplaudir um só estadista no mundo. Nenhum deles era exemplo para mim, como ser humano, como agente político, como cidadão, né? E todos eles discordaram, e cada um começou a elogiar o presidente do seu país, né? Aí foi quando eu vi que, efetivamente, nós perdemos a noção. Nós, que eu digo, seres humanos, nós não sabemos mais observar as coisas, analisar as coisas, discutir valores. Nós meio que nos desumanizamos e estamos todos hoje presos a conceitos partidários ou de preferências, ou de eu adoro um, detesto o outro, ou eu sou isso, eu sou aquilo, ou por conveniência ou interesse pessoal. Nós perdemos a noção do todo. Nós não pensamos mais globalmente. Nós não conseguimos pensar globalmente. E eu não sei se a gente consegue agir localmente. Eu tenho tido muita dificuldade para agir localmente. Então, assim, sonho é a única coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar da vida e em qualquer momento da existência. Eu continuo sonhando. Sonhando não para que eu encontre algo belo, mas para que eu possa construir na minha vida, mesmo no âmbito da minha pequenez, alguma atitude política que me eleve da condição de um simples ser humano, mas cujas atitudes possam ser úteis ao processo de homenagear a vida, sejam dessa vida se expresse. Então, isso é só um sonho, porque na prática a gente nunca tem como fazer isso. Mas eu mantenho meu sonho aceso. Um dia nós iremos escolher pessoas, iremos eleger nossos contemporâneos para cargos, para funções no âmbito de regimes democráticos, que é isso que eu luto desesperadamente, para nunca perdermos a noção de que fora da democracia só há estupidez, não há, entre aspas, salvação, porque nenhum pensamento único, nenhum fundamentalismo, seja de direita ou de esquerda, religioso, ou de que ordem seja, funciona.
isso termina em desgraças terríveis, mas pelo menos nas democracias, se a gente não consegue muita coisa, mas resta a liberdade de estarmos tentando modificar a nós mesmos, de expressar o que pensamos, certo ou erradamente, mas, acima de tudo, o sentimento da satyagraha que Gandhi nos ensinou, de resistirmos pacífica e amorosamente em torno dos códigos, dos princípios e dos propósitos, ou seja, dos códigos filosóficos de cada um de nós. Eu apenas lamento que a maioria dos meus contemporâneos que vivem na Terra hoje não tem código de princípio e propósito atrelados a preocupações filosóficas. O código dessas pessoas, se é que existe, está atrelado a níveis de interesse pessoal, a corrupções de todas as ordens, a crenças descabidas que misturam fé, messianismo político absolutamente medíocre com fé ou crença religiosa. Então, assim, cansa, mas é necessário que a gente permaneça na nossa satyagraha, no sentido de algo fazermos. Em resumo, pensar globalmente, agir localmente, é o que resta para cada um de nós. O tamanho do pensar pertence à habilidade de cada um. E aquilo que cada um de nós faz também pertence à habilidade de cada um. Boa sorte para todos nós. Não há uma fórmula, não há um manual operativo. É empírico, é a cada instante, é sabendo emprestar a cada segundo da vida um sentido que a nossa condição filosófica puder ofertar. É uma arte, mas é difícil. Ela, mudando um pouquinho, mas ainda dentro do tema central do nosso encontro hoje, quando a gente vai resgatar um pouco dos conceitos que o Ocidente recebeu da cultura grega, nós, às vezes, podemos até, como idealistas, imaginar que quando se fala cosmos, não é aquele universo simplesmente espacial, mas uma ideia que os gregos talvez venderam ou buscaram levar para esse caminho, de que existiria uma harmonia cósmica, uma harmonia no universo. E quando a gente se depara com conceitos assim, se é possível ou não, é uma questão que a gente não sabe, está perguntando para você também, naquela linha de construção desse universo em que, através da informação, se trabalhou a energia e depois a energia fez constituir uma matéria e essa matéria abre um espaço e um tempo em que a gente está inseridos hoje. E quando a gente estuda a sua obra, principalmente nos livros, nós identificamos assim a questão de que a mitologia ela é a história antiga, né, que foi muito relegada e negada, né, por muitos, transformados em meros contos de carochinhas, né? Mas dentro da mitologia grega, alguma coisa que a gente estudou, a gente vê que há uma espécie de uma linha traçada, uma tentativa dos seres do universo, de alguns, talvez dos idealistas, é aqui que eu quero trazer para a questão humana daqui a pouco, mas de que existiria uma possibilidade, um caminho do caos, foi o princípio de tudo, a chegar num universo organizado, que seria o cosmos. Só que ao longo dessa construção desse universo, sabe, surgindo do caos, a gente vê os primeiros deuses lá, podemos falar então de Urano, que não queria abrir mão do seu reinado, deus Brutamonte, e aí nem queria ter filhos, porque os filhos viriam a tomar o seu poder e a sua cadeira de rei do universo. Então, tem uma história que Cronos acabou decepando o órgão sexual do próprio pai para poder vir a existir, ao tempo vir a existir. E isso foi uma mutilação que, se isso é levado para o lado humano e real, isso é uma questão muito trágica, muito, sei lá, horrível para as nossas esferas. Depois, Cronos também tentando assumir o universo, mas na mitologia grega, a gente vai vendo que parece que as gerações futuras buscam sair um pouquinho do caos e se direcionar no sentido de chegar a esse universo organizado, esse cosmos. Aí depois Zeus também teve que, junto com sua mãe, sua avó, que era Gaia, enganar o próprio Cronos, que devorava seus filhos. Então,
Reia, que era a esposa de Cronos, entregou uma pedra enrolada em panos, dizendo que era o Zeus. Aí Zeus conseguiu escapar, se criou, ficou forte e conseguiu destituir o próprio pai. E depois o próprio Zeus, ele vai tendo filhos, a gente vai vendo histórias do Hércules, né, Jasão, Apolo, e chegamos nos semideuses, e parece que as gerações futuras, chegando na humanidade, começam a despertar um senso, talvez crítico, ligado com um pouquinho de razão filosófica, e não sei se é uma impressão minha, mas que o universo em si, ou as gerações, vão buscando sair do caos e ir para o cosmos. E aí vão surgindo os idealistas. Só que, por tudo que você nos revela e conta, e isso é perceptível, isso é fato, a humanidade parece que é mais uma geração caótica ainda, na sua essência muito caótica, que está dando errado. E a pergunta fica na seguinte questão: para os idealistas, aqueles que gostariam de exercer uma cidadania e trabalhar essa cidadania local, nacional, cósmica, esses idealistas, eles precisam entender que a humanidade é só mais uma geração que vai passar e daqui a pouco vem a inteligência artificial sendo a próxima geração e vai destituir o homem dos controles, do reinado sobre o seu universo individual. Ou esses idealistas humanos podem apostar em virar o jogo e realmente trabalhar em direção e sentido a um universo organizado, né, a um cosmos. Então, a pergunta final, né, resumindo tudo isso que eu falei, diante dessa lógica de gerações que a gente está vendo, dos filhos destituindo os pais, esse caminho, ele é em direção ao cosmos ou ele vai continuar em direção ao caos e a humanidade vai ser mais uma geração que vai passar e vem outros derrubando a gente pela frente? Inevitavelmente, sem nenhum tipo de crença, que eu não sou afeito a esboçar cenários nas minhas análises, só servem para mim mesmo, mas alicerçado em qualquer tipo de expectativa, de crença, mas, inevitavelmente, apesar da mediocridade reinante e a minha própria cota dessa mediocridade, mas eu percebo algo muito interessante na natureza. A loucura que a natureza tem para capturar informações. Quando o coração de um ser humano, um coração de um homem bate, milhares de novos espermatozoides são produzidos a cada segundo para registrar na carga memorial do espermatozoide as últimas sinapses que no cérebro masculino foram registradas em forma de conhecimento, impressão, a mesma coisa no corpo feminino. O processo de ovulação traz em si, nos últimos segundos, o que na cabeça do cérebro feminino, o eu feminino acabou de registrar como sendo as suas últimas impressões. Isso porque, se este homem e esta mulher transarem, o rebento disso receberá as últimas versões mais atualizadas dos cérebros dos seus pais. Ou seja, a natureza ela é maluca na cata de informações e a ciência quântica hoje nos permite ter uma noção de que os elétrons, que são das partículas fundamentais, as que seguramente memorizam em si mesmo, isso é ciência, tudo que vivenciam. Então, nós estamos vendo aqui um jogo de capturar, memorizar, mas ainda falta entendermos como essas informações são processadas na busca de um algo maior, mas esse algo maior tem que ser esse cosmos, que na visão helênica, que na visão da mitologia grega, como você muito bem colocou, nós temos que imaginar que, do jeito que andamos na condição humana entre o berço e a cova, nós temos que imaginar que algo mais além ou do que somente isso está existindo
no âmbito maior, na plenitude maior do cosmos, que se começamos com o caos, nós estamos indo, sim, na direção do cosmos. O problema é assistir esse filme, vê-lo em toda a sua plenitude e imaginar os 5 minutinhos em que nós estamos existindo de toda essa história, né, que a gente olha para o começo do filme e não entende muito bem, e olha lá para frente tentando imaginar o final, e a coisa também é complicada. Mas, assim, eu penso que mesmo sendo convidados a conviver com um permanente convite que a morte sempre nos faz a cada segundo da existência, já que em qualquer momento os nossos corpos podem morrer, mas da perspectiva da qual eu parto, isso não é crença, o eu de cada um de nós não morre nem que a gente queira, o que morre é o corpo. Em esse eu permanecendo atuante e na experiência das mortes que esse corpo que eu utilizo já teve, eu pude permanecer muito tranquilamente consciente do jeitinho que eu sou na condição humana, e isso é muito intrigante, né? Mas se for verdade que o eu de cada um de nós continua a existir ininterruptamente, ainda que esse corpo morra, e esse filme de consciência ao qual me referi no primeiro bloco é como se fosse o eu espiritual escaneando as informações do último cérebro que ele teve. Então, eu penso, meu irmão, e todos vocês que estão me escutando, que há um processo em curso de construção, tanto de níveis de conhecimento mais complexos, a própria evolução biológica produz sempre espécies mais complexas, cujos cérebros são mais sofisticados exatamente devido a essa tendência. Então, se há produção de conhecimento no âmbito da complexidade, seguramente haverá de existir também uma arquitetura de um nível de compreensão sobre esse conhecimento muito maior. E é nisso que eu, particularmente, trabalho na minha pequenez. É na arquitetura dessa compreensão em mim mesmo. Sob essa perspectiva, eu penso que a ciência clássica se torna cega ao não perceber ou ao não conseguir criar num método científico maneiras de lidar com a consciência que parece se situar além da matéria, do jogo simples que a ciência clássica traz entre matéria e energia, espaço-tempo. Mas tem o quinto elemento, que é a informação, e em existindo informação, nós estamos falando aqui tranquilamente de uma consciência, e a física quântica fala dessa consciência como sendo um observador que provoca o colapso quântico através das suas opções. Em sendo isso tudo verdadeiro, cada ser humano, cada ser cósmico, desde que seja autoconsciente, ele pode ser, sim, um co-criador, e a física quântica diz que cada um de nós é o pintor, o pincel, as cores e a própria obra, que a cada segundo a gente constrói nós mesmos e no mundo ao nosso redor, no âmbito da nossa vida, mas também todos os elétrons desse piscinão universal, já que os elétrons todos um dia estiveram juntos, houve o Big Bang, ou coisa que o valha, eles hoje parecem estar separados, mas não estão. Eles estão entrelaçados, e por isso, porque um elétron sabe, os demais sabem. Então, há, sim, a construção desse cosmos. E a ciência de vanguarda hoje, Giancarlo, fala na emergência do biocosmos, ou seja, uma mente universal chamada de biocosmos emergente, que iria surgir, que está surgindo a partir exatamente do registro acástico ou acásico, que está não só depositado na memória quântica dos elétrons, mas também nos genomas e campos mórficos de cada espécie que existe nesse piscinão universal de elétrons. Então, se a gente pega uma bacia, põe uma gotinha de corante azul, segundos depois, todas as moléculas da água da bacia estarão também assumindo a cor azul, porque foram influenciadas por... Então, cada um de nós, através da sua pulsação, pessoal,
do que sai eletricamente do nosso cérebro e magneticamente do nosso coração, linguagem do cérebro, pensamento e emoção, quando isso se junta na frequência eletromagnética que cada um de nós expressa no universo, não é questão de crença, é de percepção. Eu tenho absoluta certeza, não deveria ter, que não sou dado a ter certezas, mas nisso, que talvez seja muito difícil para quase todo mundo na Terra, na minha pequenez é fácil perceber e poder me sentir pleno em certeza de que há, sim, uma construção de um cosmos, de uma coisa maior, de um projeto, de um processo maior, e isso não é religioso. Muito pelo contrário. Isso chama-se vida, isso é filosófico, isso é uma construção artística. Todos nós somos artistas, obrigados a ser artistas na arte de administrar a si mesmo a cada instante, a cada momento da existência. Então, estamos, sim. O helenismo, já que você estava falando, né, a questão grega, o helenismo sempre trouxe em si o chamado trívio e quadrívio, que são as 7 artes helenísticas, né, em que ela, ou seja, esse tipo de educação que surgiu nos 3 séculos antes da época de Jesus, convida o cidadão grego a se elevar, a se tornar mais belo, e em nenhuma dessas 7 matérias tem a questão de crença religiosa, religião nem aparece. É uma pena que o cristianismo tenha destruído com essas 7 matérias do trívio e do quadrívio que cada jovem grego na época estudava, exatamente para poder se sentir vinculado à construção, apesar de vinculado a um corpo animal, mas do mundo parecido com aquele arquétipo percebido por Platão, naquela, entre aspas, na sua construção. Enfim, nós estamos, sim, saindo da caverna de Platão, mas nós quem? Meia dúzia de seres humanos. Mas não quer dizer que tenhamos saído. Nós ainda nos assombramos com as sombras que vemos na parede, ainda tomamos o absurdo pelo normal, ainda nos apartamos da preocupação de que, se estamos agindo ou optando por agir desse ou daquele jeito, isso é digno. A gente não se preocupa em perguntar a si mesmo se estamos sendo dignos. A gente só se preocupa em, entre aspas, seguir o dualismo da nossa perspectiva imediata, daquilo que a gente demoniza, daquilo que a gente endeusa, o que nos apequena. Então, assim, eu penso seguramente que nós, longe de crença religiosa, longe de salvadores de pátria ou de universo, ou de que seja, há uma construção lenta e progressiva, em pleno caos, de processos de embelezamento da vida que, se paraíso existe, quem estiver no paraíso, viver no mundo perfeito deve ser muito fácil. Mas viver em pleno caos e ainda assim procurar ser artífice de atitudes conscienciais no campo do altruísmo, da beleza, da produção artística, do belo, quando tudo é feio ao nosso redor, isso requer uma resiliência, isso requer um heroísmo, e nós, seres humanos, somos capazes disso. Então, eu penso, eu tenho, entre aspas, uma certeza que eu não deveria ter, que nós, humanos, por termos sido a última espécie a surgir nesses 13,8 bilhões de anos de existência desse universo, parece que nós temos essa condição de colorir a vida com emoções superiores, ainda que o nosso eu esteja hospedado e vinculado a um corpo animal transitório, cujas necessidades são primitivas, mas aqui reside a maestria de cada um de nós. Se o eu organizador da nossa consciência opta por, mesmo num corpo animal, fazer com que a natureza espiritual da sua consciência prevaleça, ou se o psiquismo de um eu animalizado, só atendendo necessidades menores, é aquilo que caracteriza as nossas 24 horas de existência. Aí é a opção de cada um. Mas eu sonho e me percebo tentar, na minha pequenez, estar construindo, fazendo parte da construção desse cosmos.
E eu desejaria fazer o convite a todo ser humano para que refletisse sobre isso, porque talvez isso reflita uma função maior que dê significado à existência de cada um de nós. Elan, nosso tempo não é muito longo, eu vou me permitir fazer uma última pergunta, então, terceira pergunta, e depois a gente tem que se despedir, mas você está numa live agora às 20 horas, o pessoal também pode acompanhar. A última pergunta, ela está justamente ligada ao que nós buscamos identificar em nós mesmos, esse ponto de humanidade. Mas para a gente se tornar humano, a pergunta seria, o que realmente poderia definir essa classificação de um ser desse universo, estar na condição humana, ou ele ser um ser humano, se bastaria simplesmente nascer aqui, encarnar nesse projeto biológico que está aqui no planeta Terra, ou se realmente há um nível de psiquismo diferenciado entre os outros seres que define que esse ser também é humano, somando-se ao corpo biológico, e se há também uma vírgula, um quê de espiritualidade diferenciada. Você poderia nos dar uma ideia como a gente pode enxergar que tal ser é um ser humano ou às vezes é um corpo biológico que está com uma alma que não tem nada a ver com essa questão humana, que talvez seja o que você sempre nos diz, ter dignidade, ter altruísmo. Como a gente definiria um ser humano hoje, nesses aspectos físico, material, espiritual, psíquico? Essa é uma pergunta que deve valer uns bons 100 milhões de dólares, porque nós não sabemos o que diabos é um ser humano. Nós pensamos que sabemos porque achamos que ser um ser humano é isso que nós estamos sendo. Mas não é. Os cientistas, até hoje, verificaram que a humanidade somente conseguiu produzir 20 mil tipos de proteínas. Ou seja, nós temos 28.869 genes. Cada um desses genes sozinho pode produzir uma quantidade absurda de genes, mas, do jeito que nós fazemos, essa receita de um gene só produz uma proteína. E, nos últimos 5, 6, 7 mil anos, a humanidade tem sido a mesma, é uma mesmice permanente, porque nós acordamos, vamos para a vida, dormimos, acordamos, vamos viver, dormimos numa mesmice comportamental. E aqui entra um problema muito sério. Freud diz com muita propriedade que o ser humano tem uma parte consciente, uma barreira, essa barreira divide o consciente do inconsciente, mas no tal inconsciente existem forças ocultas, né? Terríveis, fórmulas mentais que os mestres hindus, os mestres do pensamento upanishadico, chamam de sanskaras, que são conceitos, fórmulas mentais doentias. E Freud dizia que ainda bem que estão lá no inconsciente, tem uma barreira, porque se isso viesse para o consciente, nós viraríamos bichos, mais ainda do que somos. Né? E o que é que Freud também diz? Uma crítica profunda ao modo como nós fazemos a religião. E o que é que ele diz? Que numa criança, né? Recentemente, alguém me perguntou, numa palestra que fiz em Minas Gerais, em Uberlândia, alguém perguntou, você ensinaria uma criancinha de 5, 6, 7 anos a rezar? Eu disse sim, claro que sim. Uma criança, na minha opinião, ela precisa se sentir segura. E, às vezes, nós, avós, pais, tios, seja lá o que for, não passamos essa segurança. E isso a criança que tem sorte de ter um pai ou mãe, alguém que cuide dela. Né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema e penso que a criança se sentir segura na hora de dormir e rezar um santo anjo protetor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou, blá, blá, blá. Ou seja, a criancinha pensar que, além de ter ali o carinho de quem cuida dela, ela também tem um santo anjo. Maravilha! Isso ajuda que a criança, nesse mundo impessoal, cruel, assustador,
ela consiga formar a sua personalidade e lá, quando ela se tornar um adulto, ela mesma vai e faz as suas opções. Mas qual é a tragédia? A tragédia é que nós chegamos aos 90 anos de idade, santo anjo protetor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou. Ou seja, a gente leva o mundo imaginário de uma criança para os nossos 90 anos de idade. E isso é muito complicado, porque isso talvez, aí sou eu que estou dizendo, seja um transtorno mental sem tamanho. Porque Deus, santo anjo protetor, guia. Isso existe no imaginário de cada um de nós, conforme a crença ou fé ou postulados que a gente acredite. Mas provar, entre aspas, ninguém consegue provar uns aos outros, é da vivência de cada um. Só que as autoridades do mundo religiosas, todas têm 70, 80, 90 anos, são papas, cardeais, donos de centro espírita, pastores, blá, blá, blá. E esse pessoal vive nesse imaginário. Só que isso faliu. Isso fez da humanidade um monte de gente incapaz de gerir a própria vida, de, entre aspas, de construir ou de dar a sua contribuição à vida. E essas pessoas ainda se sentem da elite e querem dominar a vida dos outros e dizem que todo mundo tem que se comportar daquele jeito. Então, é um trabalho de gerações para que o despertar de algo mais profundo, né, sobre o sentido do que diabos significa ser um ser humano, possa efetivamente ainda ser construído no nosso campo do conhecimento, de compreensão. Eu concordo plenamente com Freud, Jung e outros que dizem que nós estamos ainda estacionados num estágio de pré-humanidade. Nós ainda não nos tornamos humanos. Na hora em que você vê homens e mulheres, né, em todos os campos da vida, em todos os quadrantes, dando exemplo a todo momento do que você não deve falar, do que você não deveria estar fazendo, do que você não deveria estar endeusando, do que você não deveria estar demonizando, na hora em que você vê a cara de pau, a mentira institucionalizada como sendo uma gestão de Estado, de países, de instituições, e você é obrigado a conviver com isso tudo. E essas figuras são as personalidades ilustres que a sociedade planetária costuma colocar num panteão e divinizá-los e torná-los ídolos disso e daquilo. Então, assim, é muito difícil nós, hoje em dia, entendermos o que é um ser humano. Eu me esforço bastante na minha condição pessoal, no âmbito da minha vida, para não aceitar que ser um ser humano é isso que eu estou sendo. Ou é isso que nós estamos sendo. Eu estimo e torço para que no futuro as gerações que virão, caso consigamos escapar a esses momentos difíceis que estamos produzindo aí no campo da quase autodestruição, né, que lá na frente, seres humanos, possam fazer a pergunta e dizer, olha, ser humano é tudo, menos isso que nossos ancestrais conseguiram ser. Porque a diferença do ser humano em relação a tudo mais que existe, se for verdade o que as mitologias transmitiram, é só uma. Zeus só pode ser Zeus, um leão só pode ser um leão, Javé só pode ser Javé. Mas o ser humano pode ser o que ele quiser. O problema de Zeus, de Javé, de leão, de macaco, de arturianos, de anunnakis, de sirianos, de pleidianos, o que for, é que essa turma não evolui. Ou se evolui, é num padrão bem mais modesto do que nós humanos, com o destrave que Eva lá atrás provocou no código neuronal que existe dentro de cada neurônio do nosso cérebro,
nós nos tornamos livres, só que nós não fazemos uso dessa liberdade. Nós, seres humanos, podemos ser ou elevar o foco do nosso eu para uma condição de monstruosidade e de bestialidade superior a qualquer monstro ou besta que possa existir, mas também o nosso eu pode, num pêndulo, movimento de pêndulo maravilhoso, se tornar alguém que existe expressando de si uma condição superior de vida que ninguém mais nesse cosmos talvez tenha. Nós, seres humanos, nos mediocrizamos, por quê? Porque diariamente o cérebro da gente se acende, em cada célula é produzido um RNA que encriptografa aquilo que a gente pensou, sentiu, e leva isso para registrar no núcleo da nossa célula, ou seja, no código de DNA, e é disso aqui que sai o resultado das proteínas. Mas como a gente só pensa e sente as mesmas merdas de sempre, os nossos RNAs mensageiros diariamente ficam olhando uns para os outros, dizendo, ai, meu Deus, de novo, lá vai. E o DNA não tem mutação que nos eleve à condição humana, é a mesma porcaria. Aí vamos dormir, enquanto esse corpo está dormindo, 500 milhões de novas células toda noite são criadas no nosso corpo. As bichinhas acordam de manhã para receber a primeira ordem, lá vem a mesma porcaria de sempre, lá. Ou seja, nós precisamos sofisticar, tornar mais complexo a amplitude das possibilidades com as quais o nosso eu se aplica na lide da vida. Mas se a gente se apequena e põe viseira e só consegue ver eu sou ista, eu só leio o livro espírita, eu só leio o livro católico, eu só leio o livro capitalista, eu só leio, assisto TV tal, TV qual, porque o viés de confirmação daquilo que vem me é agradável, é assim que a gente se apequena, penso eu. Porque o contraditório, a diversidade, ela é fundamental para que a gente amplie e produza mais proteínas, ou seja, produza mais mutações no nosso genoma. Então, assim, sinceramente, eu, enquanto Rogério, né, me esforço bastante para nunca ser o mesmo Rogério que eu estou sendo. Eu invento 1001 besteiras. E concluindo minhas palavras, como é que eu invento essas besteiras? Sonhando. Mas por que você está falando sonhando quando o seu corpo vai dormir? Não, sonhando acordado. Ah, então você é um vagabundo, que seja. Mas eu sonho acordado o tempo todo. Por quê? Porque a lei da mente do nosso irmão Siddhartha Gautama, o Buda, é uma das maiores, talvez a grande verdade que foi transmitida à humanidade, só que a gente não sabe usar. O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você aspira a ser, se torna realidade. Então, se efetivamente você pensa e cria, e você constrói no seu sonho essa criação, e você torna clara essa criação e nela investe, e de tanto você pensar e criar aquilo, você sente aquilo que você criou, então você atrai de volta para você aquilo que você cria, e se isso se dá no campo da aspiração do vir a ser, de tanto você fazer isso, ocorre o quê? O milagre não, uma simples mutação no seu genoma, um novo gene surge, ou um velho gene é ressignificado, uma nova proteína surge e o seu eu aqui dá um upgrade em si mesmo, se eleva. Ah, mas quem nos eleva é Deus. Deus é que nos leva adiante, nós estamos no colo de Deus. Jesus é que nos salva. Pode até ser. Não estou dizendo que não seja, mas aí não depende muito da gente. Depende se alguém, de fato, nos carrega no colo. Mas eu não penso que carregar no colo necessariamente é um progresso. É só viciar a turma, querer sempre ser carregada no colo. Então, eu penso que a lei do Buda, que diz, ó, Rogério, o que você pensa, o que sai de você, volta. Então, procure cuidar
que sai de você. Então, o sonhar aqui é elevar o nível do nosso pensamento à condição mais superior que a gente puder, é criar, através da ousadia mental do tamanho do sonho, aquilo que a gente sonha em vir a ser. Em sentindo isso, você atrai de volta para você esse sonho e aquilo se instaura no seu genoma, nos seus sinapses, no seu eu. Olha, eu diariamente faço essas bobagens. Pena que eu não consigo aplicar isso ao lado da expressão da minha cidadania pessoal. Mas, no que se refere aos termos da minha vida pessoal, isso aí eu vou tocando e vou fazendo como posso. E penso que cada ser humano deveria refletir sobre isso. Porque é grátis, você não tem que ter guru, você não tem que estar obedecendo a ninguém, você não tem que ter intermediário entre você e o que de mais belo existe na profundeza da sua consciência, que é a presença, sim, de algo sagrado, ainda que no mundo exterior a gente se defronte com o caos, com muita coisa nojenta, mas esse talvez seja o maior segredo da vida. Qual? Que a vida é o que cada um de nós faz dela. A vida por ela mesma é impessoal, mas nós podemos emprestar à vida beleza, senso de decência, senso de dignidade, e penso que essa é a grande contribuição que cada um de nós pode dar no âmbito da sua pequenez. Mas é preciso sonhar. Elan, realmente o tempo está correndo, né? E vamos fazer, então, um encerramento. Eu queria agradecer inicialmente a você por sua gentileza gigantesca do tamanho desse cosmos, né? De nos atender aí a um chamado. E não é a primeira vez que a gente entra em contato e todas as vezes que a gente conversou, você sempre é muito atencioso, né? Um ser humano exemplar, vamos dizer assim. E dizer para o pessoal que está aqui... Gostou, não? É, Oh, eu digo que quem ainda não conhece a sua obra, quem está aqui pela primeira vez, pode entrar em contato com o Instituto, com os canais de comunicação, as redes sociais que o Elan tem. Também, se precisar de alguma ajuda, nós estamos aqui, você já tem nosso contato. A gente também... Ainda resta alguns livros, né, que você gentilmente me entregou lá em Erechim. E alguém quiser adquirir aqui pela região do Sul, a gente também pode fazer essa conexão. São livros maravilhosos. Eu, como leitor assíduo, muito investigador, no sentido da minha potencialidade, que é mínima, mas no meu limite eu estou sempre lendo e querendo aprender. Eu me encontrei, felizmente, com a sua obra e também com as suas palestras. Eu digo que quem ainda não conhece, faça esse roteiro, assista todas as palestras do Elan, leiam todos os livros, eu estou na metade ainda, publicados, acho que são 50 e poucos, né? Mas eu escuto você falar que tem mais de 100, 200 livros ali para publicar. o caixão de defunto vai pesado, se tiver. É muita E, coisa que não vai dar e, tempo. e eu vou encerrar porque você tem compromisso agora, tá? Senão a gente ficava 2, Eu 3 consegui horas. marcar 2 lives por noite só. Eu passei há pouco tempo dos 40 anos e só faço Ah, besteira, sabe? vamos considerar que você está nos devendo 1 hora a mais, a gente vai marcar um outro dia. E dizer para o pessoal que nós estamos realmente organizando esse encontro online semanal nas terças-feiras. Vamos falar muitas coisas a respeito dos conteúdos, dos livros e das palestras do Elan. E quem quiser nos acompanhar, depois entre em contato. O curso se chama Cidadania Cósmica, ele é mais uma provocação, né? A gente sabe que, diante de toda essa revelação, nós não temos certeza de nada e se é possível criar esse âmbito de harmonia dentro dos movimentos de cidadãos, né, que consigam fazer o seu mundo, pelo menos, o seu interior organizado, o seu próprio cosmo interior, como o Elan nos falou que é um dos caminhos. Nós estamos aí toda terça-feira, a partir da semana que vem também. Elan, últimas palavras e agora é com você aí, para a gente encerrar. Cara, eu podendo ser útil, realmente a gente
meio que se perdem nas coisas do corre-corre da vida, mas, se eu puder ser útil, de vez em quando aí a gente aparece nas terças-feiras com vocês, no momento em que você julgar necessário. Eu queria agradecer a você a oportunidade que sua generosidade para comigo, né, me tem proporcionado, não só essa como outras. Queria agradecer a cada um de vocês que, junto aí com o Giancarlo, tem o saco de me escutar. Espero ter sido útil de alguma forma, mas também peço desculpas, porque provavelmente devo ter ferido suscetibilidades, mas a intenção é a melhor possível. Não de convencer ninguém de coisa alguma, eu mesmo estou convencido de muita coisa, mas é só de semear a reflexão, e cada um deve verificar por si mesmo o que é que isso vale, o que deixa de valer. Mas o importante é tentarmos sempre isso, que eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos tentando nos elevar, um pouquinho que seja, no momento difícil que estamos todos passando aqui na Terra. Mas vamos em frente. Um grande abraço e muito obrigado a todos. Abraço e uma próxima live agora às 20 horas, quem quiser acompanhar, a gente coloca no grupo ali também, e vocês podem continuar escutando o nosso grande amigo Elan. Abraço a você, abraço a toda a sua família, Elan. Até a próxima, então. Tchau, tchau, gente.